Glórias a Deus. E assim, a igreja em pé, por favor. Nós queremos passar o microfone ao nosso pastor Marcos. Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de alegria, mais uma vez estarmos juntos na casa de Deus para celebrarmos ao Senhor, né? Para cultuarmos ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e este é o motivo da nossa alegria, né? Estamos vivendo um momento tão difícil no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, mas Deus tem nos guardado, né? Deus tem estendido as suas mãos sobre nós e tem cuidado de nós. Nós temos alguns irmãos que passaram pelo Covid, outros que estão passando. O pastor Sérgio Sândalo deu positivo. Pastor Pedro Luiz, né? Missionária Odete. Pastor Nelson já passou, graças a Deus, recuperado. Missionária Lúcia. Irmã Isolina, né, uma das nossas ovelhas mais experientes. A irmã Isolina tem quantos anos? Vai fazer 86 anos. E olha só, a irmã Isolina está com Covid e não sabia que estava. Sem nenhum sintoma, pastor Luiz Carlos. Cabelo branquinho, foi fazer o exame, deu positivo. E deu que já está há algum tempo, não é? E então nas nossas orações vamos estar apresentando estes irmãos, estas irmãs, pedir ao Senhor que os sintomas sejam na verdade, a gente não quer nada de sintoma, né? Mas se houver o mínimo possível para que não traga sofrimento, né? Oi. Sim. Nosso querido irmão Cato também é uma das nossas ovelhas mais experientes ainda, 97 anos de idade, tem o irmão Cato, né? Também não passou bem esses dias, mas parece que não tem nada a ver com o Covid. Então nós vamos continuar orando, né? Intercedendo a Deus por esses irmãos, por essas irmãs, para que passam por esse vale e saiam do outro lado cantando o hino da vitória. Quero convidar os irmãos a fazermos uma leitura bíblica. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. É uma leitura conhecida da igreja. Mateus 5, do 13 ao 16. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Nós, a igreja do Senhor, temos que fazer a diferença. A igreja não precisa fazer, a igreja tem que fazer a diferença na terra, né? Quando você chega no lugar, o ambiente muda, porque você chegou, não é? Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, não é? Quando a gente chega, o clima muda, o ambiente muda, não é? Não sei se você já percebeu, quando você chegou em algum lugar, alguém falou assim: meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Mas o que foi? Não sei, uma paz, uma alegria, mudou o clima, estava um peso. O que é isso? É a presença do Espírito Santo, através da minha e da sua vida, não é? Nós vamos falar sobre isso hoje. A igreja tem que fazer a diferença. Se nós não estivermos fazendo diferença no meio onde a gente convive, tem alguma coisa errada. O sal perdeu o sabor ou a luz está apagada, não é?
ou nós não estamos refletindo a luz de Cristo, porque nós não temos luz própria, né? Nós somos luzeiro, como luzeiro no mundo. Nós refletimos a glória de Deus, a glória de Cristo, a luz de Cristo. E nos últimos dias da igreja, é importante que nós possamos nos posicionar diante de Deus, não é? É preciso, nos últimos dias da igreja na face da terra, nós estarmos à disposição de Deus. Não é à disposição do pastor, é à disposição de Deus. Precisamos estar à disposição do reino, não é? Precisamos estar à disposição do rei que controla e administra esse reino. E o nosso rei chama-se Jesus Cristo, não é? Nós precisamos nos preocupar um pouco menos com a placa da igreja e ficarmos um pouco mais preocupados com o dono da igreja, não é? Quem é o dono da igreja? É Cristo, não é? Jesus é o dono da igreja. Aí eu te pergunto, como parte do reino, nós estamos agradando a Cristo com a nossa vida, com as nossas ações? Estamos fazendo diferença nesse reino, não é? Deus tem podido contar conosco para que a vontade dele aconteça, para que a vontade de Deus seja executada por onde nós estamos passando, onde nós estamos convivendo. Eu sempre digo que é fácil ser luz no meio do luzeiro. É fácil você chegar aqui na igreja, palitozinho, gravata, cabelinho cortado, biblinha embaixo do braço. É muito fácil. As irmãs devidamente adornadas, ataviadas, não é? O difícil é ser luz lá fora, não é? O difícil é ser luz entre as trevas. O difícil é alterar o ambiente onde você chega, como sal da terra e luz do mundo. Como Jesus aqui disse aos seus discípulos, nós temos condição de fazer diferente, não é? E o nome de Jesus ser exaltado e glorificado através de nós. Vamos fazer a leitura bíblica, Mateus 5, 13. Eu vou ler o verso 13, a igreja o 14, eu o 15, a igreja o 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Glória a Deus. Quantos têm um pedido de oração, queiram se manifestar? Amém. Orar também pelos irmãos que estão trabalhando, né? Muitos estão trabalhando agora à noite, outros estão enfermos, outros estão fracos mesmo. Não é? Muitos não estão aqui porque não podem, outros não estão porque não querem, não é? E então nós vamos apresentar a Deus a todos esses irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos guarde, nos fortaleça, nos encha dele, né, através do seu Espírito, e que as enfermidades sejam curadas, que a tristeza possa ir embora, que a angústia possa sair do coração e da alma, não é? Que a nossa oração, que a oração de um justo nesta noite, possa ter os seus efeitos, não é? A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Fala que a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, seriam perdoados, né?
Então a oração, ela é uma arma poderosa que nós temos nas nossas mãos, não é? Estava ontem ouvindo um estudo bíblico sobre a oração. A oração, ela é algo que, se a gente analisar ela friamente, a gente fala assim, por que orar? Se com quem eu vou falar já sabe tudo que eu vou pedir, que eu vou agradecer, não é? Mas é necessário que nós nos posicionamos diante de Deus. É necessário que nós conversamos com Deus, não é? É tão bom quando a gente encontra um amigo, não é? O Wellington sempre está aqui na sede. Tão bom encontrar o Wellington, conversar com o Wellington, né? Atualizar as coisas, né? Wellington, como é que estão as coisas, a família, tudo bem? E lá, pastor, tudo bem. E com Deus não é diferente. Não é você dobrar o seu joelho, ou você dentro do seu carro, em espírito de oração, começar a falar com Deus, contar para Deus a sua vida, o seu dia, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas angústias, contar para Deus as suas lutas, as suas pelejas, não é? E é tão bom a gente conversar com quem tem poder para resolver a situação, não é? Eu ouvi uma frase esses dias que diz assim, não conte o seu problema para quem não tem o poder de resolver, porque não vai resolver nada, não vai adiantar nada, não é? A palavra de Deus fala da mulher sunamita com o filho que adoeceu no campo com seu pai, veio para casa, faleceu. Interessante, ela não falou para o marido que o filho morreu. Ela foi ao marido, pediu ao marido o que ele podia fazer. O que ele podia fazer? Arrumar um transporte para ela ir e conversar com o homem de Deus. Ele arrumou o transporte, ela foi. E ela realmente rasgou o coração diante do homem de Deus. E teve o seu problema resolvido. Não é? Então, irmãos, não conte o teu problema para quem não tem o poder de resolver. Não é? Você sai contando o seu problema para o mundo vai ficar murmurando ao seu respeito. Então, conte para Jesus. Dobre o seu joelho em oração, ou assentado, em pé, deitado, onde você estiver. Fale com Deus. Chegue diante de Deus com humildade. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem sido e feito por você. E depois você começa a pedir, começa a pôr diante de Deus todas as suas necessidades. E Ele, com certeza, tomará para si e derramará paz sobre o meu e o seu coração. Não é? Tão gostoso quando a gente levanta da oração. Quantas vezes você vai para o joelho angustiado, angustiada, triste, não é? Decepcionado, muitas das vezes com pessoas, com amigos, com parentes, e você dobra o joelho e muitas vezes nem palavra você tem para falar. Não é? Só sai um gemido lá do fundo da alma. Mas de repente, aquele gemido, ele se transforma em glória, aleluia, santo é o Senhor, não é? Deus Pai, ó Deus, ó Senhor, estou aqui, tu sabe, o Senhor conhece o meu coração, sabe da minha necessidade. E ali a gente começa a falar, e o Espírito Santo de Deus começa a nos direcionar em oração. Por quê? Ele nos conhece, Ele sabe o que está acontecendo, não é? E nós chegamos diante do Pai em oração, o Espírito Santo conosco, e de repente, uma paz, de repente uma certeza de que vai se resolver, de que já se resolveu, algo inexplicável toma conta de nós, não é? As lágrimas brotam nos olhos e você começa ali a se derramar na presença do Senhor. E ali você é renovado no Espírito Santo, ali você começa a falar em línguas estranhas, ali você começa a sentir a presença de Deus ali, não é? No canto do quarto, dentro do carro, na rua. E é tão gostoso quando nós sentimos a presença de Deus, não é? Pastor, como é que eu faço para sentir a presença de Deus? Buscar a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, não é? Então, nesta noite, independente da sua situação, talvez você esteja bem,
muito bem. Né? Um bom salário, o dinheirinho caindo na conta todo mês, um bom carro na garagem, uma boa casa, geladeira cheia, família com saúde, você com saúde. Você está ótimo. Então agradeça a Deus, seja grato. Não é? Dobre o seu joelho para agradecer ao Senhor. Mas talvez você esteja arrebentado. Né? A situação financeira é difícil, família complicada, enfermidade, né? A casa, o aluguel atrasado, as contas. Talvez a coisa está difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem um Deus no céu que te ama. Tem um Deus no céu que te quer perto. Deus nos quer perto, não é? Deus nos quer perto, Ele quer ouvir a sua voz. O salmista, em um dos salmos, ele disse: Senhor, das profundezas a te clamo, escuta a minha voz. Deus quer ouvir a sua voz, não é? Vamos orar com fé, crendo que o Senhor nos ouve. Gostoso de orar a Deus é isso. Nós servimos um Deus vivo, que está assentado no seu trono, nos céus. À sua direita está o seu Filho, Jesus Cristo. E aqui, entre nós, o Espírito Santo de Deus. É gostoso, né? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez chegamos em Tua presença. Primeiro para agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, como é bom chegarmos diante da Tua presença, na Tua casa, pois até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor nos permitiu chegar, aleluia. O Senhor tem nos livrado dos perigos, aleluia, dos acidentes, o Senhor tem nos guardado dos homens maus, o Senhor tem, aleluia, nos livrado das enfermidades. O Senhor tem, Senhor, nos guardado de nós mesmos. E nós chegamos na Tua casa, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Para em oração falar contigo. Para em oração chegar diante do Teu santuário, no nome de Jesus, o Teu Filho, para levar a Ti a nossa gratidão. A gratidão da nossa alma, a gratidão do nosso coração. O agradecimento, Pai, do fundo, aleluia, do nosso coração, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela salvação da nossa alma, obrigado por nos amar, obrigado por ter enviado a Jesus, o Teu Filho, para que na cruz do Calvário morresse, e que por intermédio do Seu sangue e sacrifício, nós tivéssemos a oportunidade de alcançarmos a salvação, o perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos Teus servos e servas, que conseguiram chegar na Tua casa. Aqueles que estão a caminho, Senhor, traga-os em paz, em segurança. Aqueles que não virão, Pai, por um motivo justo, o Senhor sabe onde eles estão, cuida deles. Livra, aleluia, de toda situação maligna. Livra-os de todo mal. Aqueles que não quiseram estar, Pai, tenha misericórdia destas almas. Tenha misericórdia destas vidas. Fortaleça-os no Teu Espírito. Os incomode, Senhor Jesus, para que na próxima reunião eles possam estar aqui na Tua casa, juntamente conosco, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Aos pedidos de oração, as mãos levantadas, Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe do que cada um precisa, o Senhor sabe, Senhor Jesus, do que está na mente de cada um dos Teus servos e servas. Alcance-os nesta noite com a Tua bênção, com o Teu cuidado, com a Tua proteção, com a Tua provisão. Senhor, alegra o coração do triste, a alma do aflito, revigora, Pai, o coração, fortalece, Senhor, os Teus servos espiritualmente, para que eles possam levantar diante do Senhor e continuarmos nesta jornada rumo a Canaã celeste. Deus, guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda os Teus filhos, as Tuas filhas, onde estiveres, guarda o nosso lar, guarda, Senhor, a nossa família, guarda os nossos amigos. Senhor, cuida da liderança da igreja.
Senhor, cuida das nossas congregações, dos nossos obreiros, Senhor, das irmãs, dos irmãos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Senhor, cuida de nós, não deixe faltar o pão à mesa, não deixe, Senhor, faltar a saúde, não deixe faltar, Senhor, os recursos necessários para o chefe da família, para a manutenção do lar, aleluia, de cada um dos teus servos e servas. Pai, fale conosco através da tua palavra nesta noite. Receba os louvores que ainda serão entoados ao Senhor. Receba glórias e aleluias que sairá dos lábios e do coração dos teus servos. Senhor, fortaleça-nos nesta noite. Aleluia, enche-nos do teu Espírito. Aleluia, renova-nos nesta noite. É a bênção que nós te pedimos e já te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tomai os vossos assentos. Nós vamos ouvir mais um louvor congregacional pelo irmão Marcos. Logo na sequência, o pastor Gedielso estará ministrando o ofertório e logo após já estaremos meditando na palavra de Deus. Enquanto aqui estamos, glorifiquemos ao Senhor, né? A você que está aí no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, cultue ao Senhor, aleluia, nesta noite. Glória a Deus. O pastor estava falando sobre oração e eu quero adorar o Senhor com um cântico que tem como título Falar com Deus. Não encontro paz, falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Deus abençoe. Oh, aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que louvor lindo, né? Que nós possamos buscar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, através da oração, ao qual o nosso pastor já falou o quão é importante para as nossas vidas diárias. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos aqui em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Versículo de número 5. E que os dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. É muito interessante nós vemos na palavra do Senhor, tem muitas pessoas quando vão falar de dízimo de oferta e quando falam contra, elas vão falar que os dízimos são apenas na parte do Antigo Testamento, mas nós acabamos de ler um texto que é do texto de Novo Testamento, um texto que faz referência a Melquisedeque, referência a Abraão, que deu os dízimos a esse homem, que a Bíblia mesmo vai dizer que não menciona a sua genealogia, mas que esse homem, esse sacerdote, abençoou Abraão. É interessante nós olharmos em rápidas palavras, antes dessa situação que Abraão ele vai dar os dízimos a Melquisedeque, que está em Gênesis capítulo de número 14. Abraão ele vem de uma guerra, Abraão vem de um momento que ele precisou ir e trazer uma libertação para o seu sobrinho Ló. É interessante que logo após essa grande vitória que Deus deu a Abraão, Abraão está ali, Melquisedeque vai até ele, e no verso de número 18 de Gênesis 14 vai dizer assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O que eu quero dizer para os nossos irmãos e para cada um de nós que estamos aqui na casa de Deus, o dízimo, a oferta, precisa ser um ato de celebração da igreja. Do mesmo modo que nós temos o culto de ceia como um culto especial, em que nós trazemos à memória que o Senhor Jesus um dia morreu na cruz pelos nossos pecados, que um dia Jesus foi o nosso Redentor ali naquela cruz, que a nossa dívida que nós tínhamos era tão grande, mas o Senhor Jesus Cristo com a sua própria vida pagou essa dívida e nos trouxe liberdade de vida. Assim nós temos que fazer todo momento que nós ofertamos e dizimamos para a casa do Senhor. Precisamos fazer isso trazendo a lembrança que outrora estávamos endividados, outrora não tínhamos liberdade, mas Jesus pagou a nossa dívida. E é interessante essa questão de nós celebrarmos a questão da ceia, é que Melquisedeque, aqui no versículo de 18, ele traz pão e vinho. Antigo Testamento, Gênesis, Melquisedeque representando Jesus Cristo como sumo sacerdote. Ele traz pão e vinho. E ali Abraão dizima, dá o dízimo a ele, aquele sacerdote. Novo Testamento, nós temos a ceia do Senhor como ordenança da casa de Deus. E assim como nós temos a ceia como celebração, alegria no coração por nós fazermos isso e trazermos a memória, assim nós temos que fazer, darmos os nossos dízimos, darmos as nossas ofertas ao Senhor,
Senhor, entendendo que isso é celebração a Ele, porque Ele nos livrou, porque Ele pagou todas as nossas dívidas e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, neste exato momento, convido vocês a se colocarem de pé, pegar a sua oferta, pegar o seu envelope que está sobre a sua poltrona aí na frente. Você que está na sua casa, vai aparecer as nossas contas bancárias aí daqui a pouco, para você fazer a transferência do seu dízimo, a transferência da sua oferta, e que você possa assim fazer de uma forma alegre, de uma forma que está celebrando aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Lá em outro momento também no Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia sair, o Senhor Deus ordenou para eles colocarem uma parte de sangue nos umbrais para declarar que eles tinham dono. Eu entendo também quando nós ofertamos e dizimamos para a casa do Senhor, nós estamos declarando no reino de Deus que o dinheiro que temos não é nosso, é de Deus, que nós somos apenas mordomos nessa terra, e já diz a palavra do Senhor, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é fiel no pouco, o Senhor também vai colocar o muito, e o Senhor há de nos abençoar. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor com a permissão do nosso pastor. Pai querido, Pai de misericórdia, nós estamos aqui gratos ao Senhor, Pai, por este momento, por este culto de ensino. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pelo Senhor ter morrido na cruz, pelos nossos pecados, Pai. Assim como Abrão, meu Deus, naquela época, ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que representava ali o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote. Pai, assim como nós nos alegramos, Pai, no culto de ceia, como no próximo culto de domingo, que será aqui na nossa igreja sede, como nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, nos ensine, Senhor Jesus, a entendermos que a oferta, que o dízimo, é nós trazermos à Tua casa um ato de alegria, um ato de coração grato, meu Deus, uma forma de Te adorar por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, se o Senhor só tivesse nos dado aquilo que é o de mais importante para as nossas vidas, a vida eterna, nós já teríamos tantos e tantos motivos para ofertarmos, para darmos dízimo, para adorarmos ao Senhor, mas o Senhor tem nos abençoado com tantas coisas. A Tua palavra vai dizer, se nós temos o que comer, temos o que vestir, é para nós estarmos alegres. O Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia. Pai, receba a nossa adoração através da oferta, através dos dízimos, que o Teu reino, Senhor Jesus, seja abençoado, meu Deus, por pouca coisa que nós temos, mas que o Senhor confiou a nós. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar as nossas vidas. Em um nome de Jesus, eu quero declarar as mais ricas e selecionadas bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus servos que estão aqui, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, irmãs, membros, congregados, visitantes que estão ofertando, que estão dizimando para a Tua casa. Que o Senhor venha multiplicar os recursos, que o Senhor venha surpreendê-los neste mês de agosto. Pai, visita aquele que está desempregado, abre as portas de emprego. Visita aquele que está passando um mau momento financeiramente, entra com milagre, entra com a providência. Pai, em o nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, nos abençoe, pois sem a Tua bênção, pode nós trabalharmos o dia e a noite, nós não conseguiríamos, Senhor Jesus, arcar com todos os nossos compromissos, mas com a Tua bênção, Senhor, nos faz próspero. Com a Tua bênção, o Senhor multiplica. Com a Tua bênção, o Senhor faz milagres nas nossas vidas, Pai. Recebe a nossa adoração como cheiro suave ao Teu altar, através dessas ofertas e dízimos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Oferte com alegria. Vai passar a salva aí sobre o seu assento. Por tudo que tens feito. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez chegamos em Tua presença, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua presença aqui, através do Teu Espírito. Obrigado pela oportunidade de podermos, em oração, falarmos contigo já no início deste culto, em louvores, glorificar o Teu nome, cantando hinos ao Senhor, a oportunidade de fazermos a leitura da Tua palavra, e agora, Senhor, também podendo ofertar para a Tua obra. Continue abençoando a Tua igreja, suprindo em todas as necessidades. Senhor, temos visto a Tua mão
temos visto o teu agir, Pai, nesses últimos dias, onde, Senhor, aleluia, muitos têm entrado em desespero, mas o Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem suprido as necessidades. O Senhor não tem deixado faltar o pão. O Senhor não tem deixado faltar as vestes. O Senhor não tem deixado faltar os recursos necessários para o cumprimento, Senhor, das responsabilidades, Senhor, dos teus servos e da tua igreja. Pai, somos gratos ao Senhor pelas bênçãos alcançadas, pelas tuas mãos estendidas, Senhor, pelo milagre da multiplicação, da providência, pelas portas que o Senhor tem aberto, Pai. Somos gratos pela vida dos teus servos e servas, que têm sido, Senhor, aleluia, obreiros, que têm sido, Senhor, mantenedores desta obra. Homens e mulheres que têm exercido a sua fidelidade para com Deus, sendo o esteio da tua casa, sendo aqueles que têm, Senhor, sido um instrumento de bênção na vida da tua igreja. Pai, aos teus servos, Senhor Jesus, que do seu lar, quantos que desejariam estar na tua casa, mas não podem, mas de lá, Senhor, tem abençoado a tua igreja, de lá, Senhor, tem manifestado a sua fidelidade ao Senhor. Pai, continue abençoando, é as bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós fizemos uma leitura da palavra de Deus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Jesus, aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 1, nós vemos o Senhor aqui no Sermão da Montanha, aqui o Senhor Jesus trazendo ensinamento ao seu povo e daqueles que o ouviam naquele momento. E no decorrer do texto, no versículo 13, Jesus afirma aos seus discípulos que eles precisariam fazer a diferença na terra. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Verso 13 diz: vós sois o sal da terra. Jesus aqui não está dizendo, vocês precisam ser. Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus aos seus discípulos. A presença de um único cristão verdadeiro no ambiente onde ele está inserido é suficiente para afastar as trevas e conservar a moral do ambiente. Não é? A presença de um único crente, de um irmão ou de uma irmã num ambiente é o suficiente para mudar o estado daquele lugar, para fazer a diferença naquele lugar. Você, como servo e serva de Deus, já pode ter tido esta experiência de quando vai chegando em determinado lugar, lá na empresa, no trabalho, na escola, os assuntos mudam, as conversas mudam de direção, não é? Ó, está chegando o pastor, olha, está chegando o irmão, olha, está chegando a irmã, e a conversa muda, não é? Quantas vezes você chega em um determinado ambiente e alguém sente a mudança do ambiente assim que você chega, e ele chega até a exclamar, a perguntar, o que aconteceu? Aí você pergunta, por quê? Não, você chegou, mudou tudo. O que é isso? É a presença de Deus,
através do seu Espírito, na minha e na sua vida. Eu e você, servo e serva de Deus, servindo como sal, o sal na terra. Nós que nos alimentamos diariamente e usamos o tempero das nossas mães ou das nossas esposas, sentimos o efeito do sal na alimentação, não é? Quem já passou pelo hospital já sentiu a falta do sal, não é? Aquela comida sonsa, complicada, não é? Mas o sal em demasia, ele também é sentido. O pouco sal é sentido a sua falta, e o muito sal é sentido o seu excesso, não é? Como podem os cristãos corresponder a tão grande desafio? Porque aqui é nos dado um desafio a ser diferente, não é? O próprio Jesus desafia aqui a sua igreja, quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, a palavra de Deus, ao longo do tempo, ela se aplica a mim e a você também. Então o Senhor aqui nos desafia a ser diferente nos nossos dias, onde nós estamos, na nossa vivência cristã, no exercício da nossa vida cristã. Eu sempre digo que vida cristã não é apenas as 2 horas de culto na terça, as 2 horas de culto no domingo, ou as 2 horas de culto no culto de quinta-feira. Não. A vida cristã, ela é exercida nas 24 horas do dia, não é? É todo dia, é toda hora, é todo instante. Não é só no templo, não é só no nosso lar, é no trabalho, é na rua. Onde você está ali como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Não dá para você sair do templo, guardar o crachá, tirar o uniforme e dizer, olha, né? Agora eu não sou crente, agora eu não sou obreiro, agora eu não sou pastor, agora eu não sou a serva de Deus. Não, você sai do templo revestido de poder, revestido de força, revestido de graça, revestido de unção, para lá fora, aí sim fazer a diferença, não é? Como podem os cristãos corresponder a tão grande desafio? Deixando que estas 2 magníficas declarações de Jesus se tornem reais em sua vida. Nós precisamos viver esta realidade no nosso dia a dia, ser sal e ser luz, né? Aí vem a pergunta, você tem sido sal onde você tem estado? Você tem sido luz onde você tem estado, não é? Como pai, como esposo, como filho, como funcionário, como vizinho, como amigo, como parente, não é? Como o conselheiro, enfim, como patrão. Você tem sido a diferença ou não? O cristão verdadeiro é sal, está aqui aplicado no versículo de número 13. O crente santificado deve possuir a realidade daquilo que professa, né? Nós professamos a Cristo, aleluia. Nós falamos de Jesus, nós falamos da salvação, nós falamos de Deus, nós falamos de céu, nós pregamos o Evangelho, aleluia. Agora nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, não é? Nós devemos ser praticante da palavra que nós pregamos. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Nós devemos praticar os ensinos de Jesus nas nossas vidas. Muitas vezes, não é o caso de nós aqui nesta noite, mas há aqueles que dizem, olha, faça o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Não é? Muitas vezes você vê alguém pregando alguma coisa, mas no seu exercício de vida cristã, não é aplicado o que ele prega na sua própria vida. Mas existem outros, aleluia, que não pregam, talvez um sermão, não tenha oportunidade de usar um púlpito, não tem uma facilidade de abrir a sua boca para pregar para as pessoas que estão ao seu redor, mas através da sua vida, através da sua vivência, através da sua postura, através do seu falar,
através do seu assentar, através do seu levantar, através da administração do seu lar, sua administração financeira, ele prega Cristo, ele faz a diferença. E alguém olha e diz: meu Deus, como que ele consegue ser assim? Como que ela consegue ser assim? E alguém vai dizer: ele é crente. E alguém vai dizer: ela é crente. E alguém vai dizer: olha, ele frequenta a igreja tal, ele frequenta a igreja tal. Alguém vai dizer: olha, ele é Bíblia. Alguém vai dizer: olha, ele é pastor. Alguém vai dizer: olha, ele é aleluia. Aleluia, mas não importa o adjetivo. O que importa é que nós estamos influenciando o meio onde nós estamos, através da liberdade do Espírito Santo de Deus atuar nas nossas vidas. Isso é gostoso, é bom viver assim. É fácil? Não é fácil. É difícil demais. Requer entrega, requer renúncia, requer uma vida de consagração, de oração. É difícil, mas não é impossível. Quantos têm conseguido viver esta vida? Aleluia. Quantos têm, aleluia, conseguido exercer a sua vida cristã de maneira com que o nome de Jesus, através da sua vivência, através dos seus atos, tem sido exaltado e glorificado. O crente santificado deve possuir a realidade daquilo que professa. O sal é a influência silenciosa do cristão no seu ambiente. Muitas vezes o crente trabalha no silêncio, é na sua chegada, né? Ele chega, ele chegou, tem a diferença do momento que ele chega e do momento em que ele não estava. O sal, quando você termina de fazer aquele arroz ou o feijão, você olha para o arroz e você não vê o sal. Aleluia, ele está ali, mas você não vê. Aleluia, mas você sente pelo sabor, você sente, aleluia, pelo paladar, não é? Você tem aquele bom sabor que alimenta, aquele bom sabor que faz a diferença. Não é pelo muito falar, aleluia, não é pelo muito gesticular, aleluia, não é pelo muito se esforçar, é no silêncio, aleluia, é no dia a dia, é onde você vai chegando. O Espírito Santo de Deus vai nos dando sabedoria, vai nos dando discernimento, vai nos dando direcionamento e vai nos levando para o centro da sua vontade. Oh, coisa boa! Quando você chega em um determinado lugar, o Espírito Santo põe algo no teu coração para falar. Você fala: mas Senhor, o que é isso? Né? E alguém chega e faz uma pergunta, faz uma indagação, e de repente o Espírito Santo te dá a sabedoria para você começar a falar algo que você nem está entendendo, mas de repente a pessoa começa a te ouvir, ela começa, aleluia, a sentir aquela palavra no coração dela, que talvez para você não faça sentido, mas está chegando como uma resposta para aquele coração, chegando como uma resposta para aquela alma. De repente lágrimas começam a brotar daqueles olhos, e o Espírito Santo te enche de poder, de graça, de autoridade, aleluia, e você fala: Senhor, o que está acontecendo? É o Espírito Santo de Deus trabalhando através de você. E quantos de nós temos impedido o agir do Espírito Santo de Deus em nós? Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por não querer se expor no seu ambiente de trabalho, talvez por não querer se expor no seu ambiente familiar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus conta comigo, Deus conta com você, aleluia. Nós não somos crentes para ficarmos assentados pura e simplesmente num banco cultuando por 2 horas, depois sairmos e ficarmos obsoletos até o próximo culto. Não, Deus quer nos usar nas 24 horas do dia, em todos os lugares onde você chegar, aleluia. Diga: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Oh glória, deixa Deus te usar. O sal tempera, o sal alimenta, o sal conserva, o sal tempera. Os cristãos são o tempero de Deus para que o mundo aprenda a apreciar o seu amor. O amor de Deus, ele é expresso através de Cristo, aleluia, mas também através de nós.
não é? Quando você chega em determinado lugar e tem a oportunidade de contar um testemunho, ou a pessoa que te conhecia na velha vida e te conhece na nova vida, não tem como deixar de observar que Cristo fez algo diferenciado na tua vida, que o amor de Deus está derramado sobre você, está incrustado, aleluia, no seu corpo, está incrustado nas suas ações, aleluia. O mundo precisa, através de nós, conhecer o amor de Deus. Os cristãos são o tempero de Deus para que o mundo aprenda a apreciar o seu amor. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim, 2 Coríntios 2, 14 e 15, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Por meio de quem? De nós. Por meio de você. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. É através de mim, é através de você que o Espírito Santo de Deus se manifesta por onde nós passamos, aonde nós, aleluia, podemos chegar. O sal alimenta, o mundo tem fome de Deus. Disse Jesus, dai-lhe vós de comer. Em dado momento, Jesus estava com seus discípulos, o povo estava com fome, aleluia. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram, Senhor, e agora? Jesus disse, dai-lhe vós de comer. Muito embora, naquele momento, não tinha o suficiente para a multidão, mas tinha alguém que tinha. Aleluia. Não tinha para todos, mas alguém trouxe alguma coisa de casa. Alguém trouxe um alimento de casa. Alguém trouxe algo para que daquele algo fosse multiplicado para muito. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor nos diz nesta noite, dai-lhes ao mundo vós de comer. Dai-lhe vós ao mundo a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem, aleluia, do amor, que nós, através do Espírito Santo, possamos alimentar a alma faminta daqueles que nos cercam. Quantas vezes, no nosso ambiente de trabalho, alguém se apresenta, não é? Trazendo um problema, trazendo uma dificuldade, talvez esperando uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de amor, e nós nos omitimos, nós ficamos quietos, nós ficamos calados. Quantos de nós que no nosso ambiente de trabalho eles não sabem que somos crentes, eles não sabem que você é obreiro, aleluia. Eu cheguei em determinado lugar na semana passada e alguém perguntou para mim, o que o senhor faz? Eu falei, eu sou pastor. Acabou, né? Você já se declara logo, ô pastor, que bênção, nós temos um pastor aqui, glória a Deus, eu também sou evangélico. Falei, aleluia, não é? Quando você já se apresenta como servo de Deus, já se apresenta como uma serva de Deus, muitas coisas ou laços, eles vão se quebrando, eles vão ruindo, aleluia, muita coisa ruim, elas já vão se dissipando, aleluia. Por quê? Porque você faz a diferença. Porque você é diferente, porque você é homem de Deus, porque você é mulher de Deus, e não dá para ser outra coisa a não ser instrumento de Deus. Não dá, aleluia, para nos deixarmos sermos usados por outra coisa, a não ser por Deus. Porque se nós não formos usados por Deus, nós seremos usados por outra coisa. Não é?
Quantas vezes parece que nós demos lugar mais para o inimigo das nossas almas do que para Deus? E o diabo é astuto, ele é sujo, não é? Ele usou Pedro para Jesus, o apóstolo Pedro. Não vigiou, vacilou. O diabo usou a boca de Pedro. Quantas vezes o inimigo das nossas almas tem o desejo de usar a nossa boca, de usar-nos como seu instrumento. Aleluia, mas o Senhor nesta noite nos convoca, aleluia, para sermos instrumentos dEle, para sermos instrumentos de Deus, para sermos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, o Senhor nos convida a ser sal, aleluia, equilibrado, aleluia, purificado, aleluia, para exercermos a vontade de Deus como ela deve ser exercida. Oh glória, não aquele crente meia boca, aquele crente meio lá, meio cá, não, mas um crente que faz a diferença. Aleluia, um crente que chega e muda o ambiente, um crente que chega e Deus pode contar com ele. Quantos de nós podemos levantar as nossas mãos e glorificar o nome de Jesus, porque pagamos um preço para ser diferente? Tem que pagar preço, aleluia. Oh glória, não é fácil, mas é gostoso, é saudável, aleluia, e o nome de Jesus tem sido glorificado através de nós, aleluia, o Senhor tem sido levado por onde nós temos passado, porque nós temos obedecido essa palavra de Cristo. Vós sois o sal da terra. Sim, Senhor, eu sou o sal da terra, usa-me de acordo com a tua vontade, aleluia, para a forma e o objetivo que o Senhor queira, por onde quer que eu passe. Eu acredito, aleluia, que a nossa vida secular é consequência da nossa vida espiritual. A vida secular é consequência da vida espiritual. Aleluia. Por exemplo, o irmão Alex trabalha na Record. Ainda assim, Alex? Você não está lá por um acaso. Deus te pôs lá para um propósito. Eu acredito nisso. Não é? E no tempo de Deus, Deus pode mudar o propósito. A partir do momento que você cumpre a sua missão, para que Deus te levou ali, aleluia, Ele vai te levar para um outro lugar. Talvez você não entenda, talvez você não compreenda, aleluia, mas é Deus trabalhando, é Deus no controle, é Deus na direção. Quantas vezes Deus nos leva para lugares que nós não gostaríamos de ir, como o leito de um hospital? Quantas vezes você pega uma enfermidade e fala, mas Senhor, o que é isso? Eu tenho orado, o Senhor tem curado e agora eu estou doente, vai para um leito de enfermidade. Muitas vezes você bate o carro, muitas vezes o carro quebra no meio do caminho. O que é isso? É um propósito de Deus, é alguém que precisa te ouvir, é alguém que precisa ser salvo, é alguém que precisa ser curado, é alguém que precisa ser liberto, é alguém que precisa ser tocado pelo Espírito Santo através da sua vida. E quantas vezes nós reclamamos de Deus porque um carro quebra, porque um pneu fura, porque nós temos que visitar um hospital, aleluia. Então fique atento aos sinais de Deus, não perca a oportunidade, esteja atento às oportunidades de Deus, atento àqueles e aquelas que estão sedentos, esperando algo da parte de Deus, e é naquele momento que Deus conta com você, naquele momento que Deus conta comigo. Aleluia, daquele momento que Deus conta conosco. O mundo tem fome de Deus, disse Jesus, dá-lhe voz de comer. O sal conserva. A simples presença de um cristão genuíno é suficiente para manter a moral no trabalho, na escola, em casa e etc. A presença da igreja no país deve ter o mesmo efeito, evitar que os padrões morais se deteriorem. Irmãos, talvez muitos não vão gostar do que eu vou dizer, não é? Nosso presidente tem as suas peculiaridades, não é? Mas o nosso presidente prima pela família, prima pela moral e pelos bons costumes. Olha a luta que esse homem está enfrentando. Olha a peleja que esse homem está enfrentando. A mídia contra ele.
grupos diversos contra ele. Por quê? Ele, como um gestor, como um governante, prima por cumprir a palavra de Deus. Não é? Nós, os cristãos, nós somos conservadores. Nós somos conservadores. Não é? E de repente levanta um homem clamando no deserto. E o nosso anseio se identifica com este homem, não é? E agora esse homem vira o presidente da República. E ele começa a entrar, não é, em choque com instituições, com grupos de pessoas, trazendo de volta a validade, não é? A valorização da família, a valorização do homem, a valorização da mulher, a valorização do casamento, aleluia, os ensinos básicos para as nossas crianças, de acordo, aleluia, com os tempos, né, que nós éramos jovens, que nós aprendemos. Os padrões morais estão se deteriorando, mas a igreja do Senhor na terra, ela continua fazendo a diferença. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos. Quantas vezes nós olhamos as situações e nós não temos coragem de nos posicionar, nós nos acovardamos diante da situação, mas nós somos igreja, nós somos sal, e como sal nós devemos influenciar o meio onde nós estamos, nós devemos pregar e viver a palavra de Deus. Tem uma frase interessante que eu sempre cito, aleluia, e posto nas minhas redes sociais: o certo é certo, mesmo que os outros dizem que é errado, e o errado é errado, mesmo que os outros dizem que é certo. Porque nos últimos dias o errado está se passando por certo, e o certo está se passando por errado. Mas se nós observarmos a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. É esta luz, é esta lâmpada, é esta palavra que deve nos orientar no nosso dia a dia. Não tem jeitinho, não. É a palavra de Deus que deve nos guiar, que deve nos dar o norte. E nós precisamos, aleluia, ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Não ser diferentes por sermos diferentes, mas sermos diferentes porque esta palavra, ao entrar nos nossos corações, nos transformou. Porque nós somos diferentes? Porque somos transformados pela palavra de Deus. Porque somos transformados pela ação do Espírito Santo de Deus, aleluia, nas nossas vidas. Duas preocupações devem ter os cristãos: equilíbrio e purificação. Equilíbrio, não salgar demais. O crente salgado é aquele crente santarrão, né? Depois que ele aceitou Jesus, nunca mais ele passou o Natal com a família. Por quê, pastor? Lá vai ter cerveja. Lá vai ter isso, lá vai ter aquilo. Espera aí. Deus conta com você para evangelizar a sua família. Não é? Quantas vezes a gente tange uma mosca e engole um elefante? Santo demais, crente demais, e eu tenho medo dos crentes demais. Eu tenho medo dos santos demais, eu tenho medo. Nós precisamos ser equilibrados. Equilibrados por quem, pastor? Pelo Espírito Santo de Deus. Como sal, nem ser insípido, nem ser salgado demais. O salgado demais é intragável. Não é? Equilíbrio, purificação. Equilíbrio, não salgar demais. Purificação, não perder o sabor. Sob certas circunstâncias ou misturas, o sal pode perder o seu sabor. Quando isso acontecia, o sal era jogado na estrada das casas, para ser pisado pelas pessoas, para evitar o barro em dias de chuva.
deixando de funcionar como se deve. O cristianismo é pisado pelos homens. Repare como a mídia pisa nos cristãos quando eles dão um mau testemunho. Não é só a mídia, não. Lá no seu ambiente de trabalho. Quem já viu um crente mentiroso no ambiente de trabalho? Como é que as pessoas falam dele? Ó o mentiroso aí. Não é? Ó o mulherengo aí. Oh, mas ele é pastor. Mas usa aquela palavra. Não, mas ele é crente, mas compra e não paga. Não, mas mas fica paquerando o marido da outra. Mas o que é isso? É pisar o sal que deveria fazer a diferença. Aleluia. Cuidado. Cuidado. Eu não sei como está a tua vida, não sei como está a sua trajetória, não sei como está o exercício da sua vida cristã no dia a dia, mas o Senhor nos convida a sermos diferentes, positivamente. Diferente no sentido de influenciar positivamente o ambiente onde nós estamos. Quantas vezes lá no lar, o próprio filho, a própria filha, aleluia, mas o seu pai é crente? Meu pai é crente, mas ele de vez em quando solta uns palavrões. O meu pai é crente, mas de vez em quando ele faz isso. Minha mãe é crente, mas cuidado. Muitas vezes dentro de casa. Cuidado. Vamos nos chegar mais perto de Deus. Vamos nos chegar mais perto de Deus em oração. Chegarmos mais perto de Deus, aleluia, na meditação na palavra, na consagração, na santificação. Ainda dá tempo para mudar. Ainda dá tempo de ser diferente. Oh, glória! Pastor, eu vou sair do trabalho então. Não, você não precisa sair do trabalho. Eu vou sair da faculdade, não precisa sair da faculdade. Pastor, eu vou sair de casa, não precisa sair de casa. Mude a sua postura, aleluia. Muda o seu relacionamento para com Deus. Se achegue a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Oh, glória. Não perder o sabor. Não salgar demais, deixando de funcionar como se deve. Quantas vezes as pessoas cortam volta do crente enrolado, muda a calçada, não atende telefone, não é? Vamos mudar, vamos ser diferentes. Pastor, ninguém acredita mais em mim, nem a minha esposa, nem o meu esposo. O meu pastor não acredita mais em mim. A igreja não acredita mais em mim. O meu patrão não acredita mais em mim. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor ainda acredita em você. Aleluia. Ele tem poder, aleluia, para transformar a sua vida, para te fazer diferente. Eu já contei um testemunho várias vezes aqui de um jovem, numa cidade onde nós presidíamos. E ele trabalhava numa loja de autopeça. E ele não era evangélico. E ele desviava umas peças da loja. Vendia por fora e guardava o dinheiro. Ele não contabilizava. Aí ele aceitou Jesus. E veio falar comigo: pastor, algo está me incomodando. Eu falei: o que é, filho? Pastor, olha, por muito tempo eu fiz isso, e o Espírito Santo está me incomodando. O que eu devo fazer? Eu falei: você tem que falar para o seu patrão. Tem que contar para ele, né? Foi, mas pastor, ele vai me mandar embora. Não tem problema, filho. A palavra diz que os que confessam e deixam, alcançam do Senhor a misericórdia. Aleluia. Aí ele falou: tá bom, pastor. Falou com o patrão dele. O patrão dele falou: eu já sabia. Mas por que o senhor não me mandou embora? Eu falei: não sei por quê. Mas por que você veio falar? Não, que agora eu sou crente, agora eu sou servo de Deus. E estava me incomodando aqui. Então, agora você não é mais vendedor da loja, agora você é o gerente da loja. Aleluia. Olha o que o Senhor faz. Aleluia. É assim que Deus trabalha. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus está atuando nas nossas vidas,
Quando nós fazemos alguma coisa fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos incomoda, não é? A nossa consciência nos incomoda, aleluia, e nós logo nos consertamos, logo voltamos de novo, aleluia, para o caminho. O Senhor quer que nós sejamos diferentes, o Senhor quer contar conosco, aleluia, a partir de hoje, a partir deste dia. Como é que nós aplicamos isso? Você deve ser sal onde Deus quer, você deve ser sal onde quer que Deus o tenha colocado. Se nós fizermos a diferença, haverá tempero, haverá alimento e haverá conservação. Peça ao Senhor equilíbrio e purificação, porque a igreja tem que fazer a diferença. Você, como igreja, precisa fazer a diferença. Tópico 2. Jesus fala que os discípulos devem ser sal, mas também diz que eles devem ser luz, lá no versículo 14, não é? 14 a 16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O cristão verdadeiro é luz. Ao contrário do sal, que age no silêncio, a luz deve ser colocada em lugar alto, mas a semelhança do sal deve ser útil. Útil. Quando nós temos as consagrações de obreiro, eu falo sobre duas qualidades que o obreiro precisa ter. De muitas outras. Ele precisa ser útil e fiel. Útil e fiel. O obreiro. Muitas vezes o obreiro é fiel, mas não é útil. Não é? Ele é fiel em todos os sentidos. Mas quando eu preciso dele, ele não está, não é? Ele não é útil, ele não se apresenta para o trabalho. Agora, existem outros que são úteis, porém não são fiéis. E o Senhor quer que nós sejamos úteis para a sua obra. Úteis. O Senhor quer te usar. Aleluia, você é um instrumento dele, você é um obreiro dele, você é um discípulo dele. Aleluia, nós somos instrumentos de Deus para o exercício da sua obra, dentro do contexto de igreja, de ministério, mas sobretudo no campo de trabalho. A palavra diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. São poucos os ceifeiros, os trabalhadores da obra, aqueles que se dispõem a ir para o campo, aqueles que se dispõem a trabalhar para o Senhor. Irmãos, não tem coisa melhor do que trabalhar para o Senhor, trabalhar para Deus. Deus é o melhor patrão que existe. Aleluia. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é galardoador. Oh, glória! Não despede ninguém de mão vazias. Eu posso te decepcionar, mas Deus nunca irá te decepcionar. Aleluia. Ao contrário do sal, que age no silêncio, a luz deve ser colocada em lugar alto, mas a semelhança do sal deve ser útil. A luz afasta a escuridão e junto com ela o medo. Quantas vezes, quando nós chegamos, através do Espírito Santo de Deus em nós, as trevas se alvoroçam, não é? Eu era garoto no campo de Campinas, irmão Severino, o nome dele. Ele gostava de pimenta, ele amava pimenta. E um dia ele foi chamado para expulsar um espírito maligno que estava numa pessoa, e quando ele foi chegando, o espírito maligno que estava naquela vida falou assim: aí ó, lá vem o comedor de pimenta. Glória a Deus.
Lá vem o comedor de pimenta. O inimigo falou para ele. Ele falou assim, olha, aqui não é o comedor de pimenta não, aqui é o que está no comedor de pimenta. Em nome de Jesus eu te repreendo, sai! Aleluia, aquele espírito maligno foi embora no nome de Jesus. Coisa linda isso, não é? Não importa a cor da sua pele, não importa a sua posição social, não importa, o que importa é que você seja luz, aleluia, o que importa é que você resplandeça, o que importa, aleluia, é que o mundo veja em você a glória de Deus, o poder de Deus, a unção do Espírito de Deus, aleluia. Quando você vai chegando, os demônios vão saindo, quando vai chegando a enfermidade, vai saindo, quando você vai chegando a tristeza, vai saindo, quando você vai chegando, aleluia, as trevas serão dissipadas e a luz, aleluia, raia naquele lugar, fazendo a diferença com a presença de Deus através da sua vida naquele lugar. É bom demais. A luz afasta a escuridão e junto com ela o medo. A luz orienta, especialmente aos que ainda estão longe da luz. Mateus capítulo 4, verso de número 16. Aleluia. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Coisa boa, não é? Sermos luz, aleluia, neste mundo. A luz conforta, não é? Quando você chega no lugar iluminado, você tem um certo conforto, né? Ultimamente, um projeto do governo passado, Luz no Campo. A luz chegou nas fazendas, a luz chegou nas chácaras, a luz chegou nos rincões, não é? As pessoas começaram a ter luminosidade dentro da sua casa, por fim começou a comprar eletrodomésticos, por fim começou, né, a criar uma revolução dentro dos lares, valorização dos lares, conforto com a família, e não é diferente espiritualmente, não é? A luz, ela conforta, a luz traz tranquilidade, a luz traz serenidade. E quem é a luz? É Cristo. Oh glória, é Cristo em nós. Duas preocupações devem ter os cristãos: humildade e retidão. Humildade. A luz principal é Cristo. Os cristãos são luzeiros. Nossas obras devem brilhar diante dos homens, mas em humildade. Não é você, é Cristo. Não é? Não é você, é a operação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é você, é o sobrenatural de Deus. Não é você, é o agir de Deus através de você. Somos apenas instrumentos. Mas quantas vezes nós achamos que somos alguma coisa? Não é? Não, você não é nada. Nós somos barro, aleluia, na mão do oleiro. E Ele faz de nós o que Ele quer, como quer, para a aplicação que Ele quiser. Deixa Deus brilhar na sua vida, deixa Ele ser maior na sua vida. Como diz a palavra, o importante é que Ele cresça, e é que a cada dia nós possamos diminuir, aleluia, nós possamos estarmos pequenos, mas úteis para a obra de Deus. Aleluia. Humildade, a luz principal é Cristo. Os cristãos são luzeiros. Nossas obras devem brilhar diante dos homens, mas em humildade. A luz do cristão permite que o mundo veja as suas obras e glorifique a Deus. Aleluia! Que o mundo possa ver as nossas obras, aleluia, e não glorificar a nós, mas glorificar a Deus, que nos usa, que nos faz ser diferente a partir do momento em que Ele entrou nas nossas vidas,
a partir do dia que nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador e deixamos que o Espírito Santo de Deus, aleluia, habitasse em nós. Duas preocupações devem ter os cristãos: humildade e retidão, perseverança. A luz está ligada à ideia de justiça, retidão. A base da ilustração da luz é o próprio Deus. Somos luzeiro, isto é, refletimos o caráter de Deus sobre as pessoas ao nosso redor. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, habita em nós, aleluia, nós passamos a ter o caráter de Cristo, não é? O fruto do Espírito em nós nos faz ser parecidos com Jesus. Oh, glória! Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Você é parecido com Jesus quando o Espírito Santo tem liberdade, aleluia, na sua vida. Ele nos muda, Ele molda o nosso caráter, aleluia, Ele controla, aleluia, o nosso temperamento. Nós passamos a ser diferentes. Quantas vezes você, antes de Jesus, era um homem bravo, uma mulher brava, difícil, mas Jesus entrou, aleluia, e controlou o seu temperamento, não é? Quantas vezes você quer explodir, mas o Espírito Santo vai lá e, né, dá aquela puxada para baixo, e você glorifica o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é assim que nós devemos nos portar, aleluia, na presença do Senhor. Você deve refletir a luz de Deus sobre o mundo. Somente assim as pessoas irão encontrar o Salvador. Peça ao Senhor humildade e retidão. A igreja tem que fazer diferença. Concluindo, onde há um cristão verdadeiro, o padrão moral é conservado e as trevas são afugentadas. É preciso tão somente deixar que a presença e a luz de Cristo flua através de nós. Não é? Uma vez o Senhor disse a Abraão: Abraão, sê tu o quê? Uma bênção. Quantas vezes a gente fica procurando bênção, né? Nos outros. Procurando bênção aqui, procurando bênção lá. Mas o Senhor espera que você seja a bênção. Que você seja o canal de Deus, aleluia, onde você esteja. Não é? Que você seja a diferença que você espera. Que o mundo seja, aleluia, ou veja em você a diferença que ele espera. Que a sua esposa veja em você a diferença que ela espera. Que os seus filhos vejam em você a diferença que eles esperam. Que o seu esposo veja em você a diferença que eles esperam. Seja você a bênção na vida da sua família. Seja você a bênção, aleluia, na vida da sua empresa. Seja você a bênção lá no seu bairro. Seja a bênção lá. Como pastor? Deixando Deus te usar. Como pastor? Se preparando para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de habitar em você e te usar como instrumento de bênção na vida das pessoas, no lugar onde você possa estar. Seja uma bênção. Aleluia. Você vai ver que é muito mais fácil quando você se coloca na brecha e deixa Deus fazer através de você. Porque a expectativa nos outros é muito difícil, muito complicado. Quando eu espero algo do pastor Nelson, quando eu espero algo do G, é complicado, porque nós somos seres humanos, não é? Mas quando eu ponho a minha expectativa em Deus, para a minha vida, facilita, não é? Tem uma frase que eu acho bacana, diz: a unção de Deus facilita as coisas. Deixa a unção de Deus descer sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus. Oh, aleluia! Seja uma dinamite espiritual nas mãos de Deus. Faça um estrago positivo
onde você passar no reino das trevas, para que o nome de Jesus seja glorificado através de você. Aleluia. E a cada dia procure ser melhor. A cada dia. Não é? E assim eu encerro a palavra desta noite. É preciso tão somente deixar que a presença e a luz de Cristo flua em nós. Clamemos hoje ao Senhor por nós e por nosso país. Que a igreja faça a diferença. Afaste as trevas. Abra o apetite espiritual das pessoas. Isso é interessante. Quando você sabe que naquela casa tem uma comida bem temperada, parece que o apetite seu abre, não é? Abre. Você nem está com fome, você fala, mas esse arroz é tão gostoso que eu vou comer. Não é? Então, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir em nós e nós nos colocamos como sal, nós abrimos o apetite espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Não é? Abra o apetite espiritual das pessoas. Conserve alto o padrão moral. Oremos pelo nosso país e pela igreja. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Convido você a estar em pé. Quero orar com você. Aleluia. Nesta noite. Quantas vezes nós encontramos pessoas, irmãos, irmãs, que você até fica preocupado, fala, meu Deus, mas como é que pode? Todo dia, muitas vezes, você chega e está triste, cabisbaixo, fala, mas Senhor, né? Muda, peça ao Senhor para te ajudar, te fortalecer. O Senhor conta com você, seja diferente pelo amor de Deus. Não é? Peça ao Senhor hoje, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Sou falho, sou pecador, sou pó, sou cinza, sou vaso de barro. Talvez nem vaso a gente é mais, é um caco de telha jogado no canto da sala. Mas o Senhor tem poder de pegar esse caco de telha, amassar esse caco de telha, pôr na roda, pôr água, adicionar barro e fazer um vaso novo. Vaso novo. Para o louvor da glória de Deus. Um vaso de barro, mas novo, útil, usável. Não é? Porque muitos, como vaso, estão trincados, estão quebrados, estão dilacerados pelas pancadas da vida, pelos ataques do inimigo. Não é? Mas o Senhor te convida hoje a vir para o centro da vontade de Deus, da presença de Deus. O Senhor te quer nas mãos dEle nesta noite. Aleluia. Pastor, mas Ele vai me quebrar? Pode ser que Ele vai te quebrar, vai te moer, vai te fazer do jeito que Ele quer. Não é mais do jeito que você quer, é do jeito dEle. Porque muitas vezes do nosso jeito está dando errado. Não é? Talvez do seu jeito está dando errado. Ah, pastor, já faz 10 anos que está dando errado, também é do seu jeito. Pastor, já é do seu jeito, deixa Deus trabalhar. Não é? Quantas vezes a gente quer ajudar Deus? O Senhor, ó, deixa de querer ajudar Deus, deixa Deus fazer. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não é? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero que você clame ao Senhor nesta noite. Quero que você rasgue o teu coração diante de Deus. Confesse ao Senhor as suas fraquezas, os seus pecados. Aleluia. Seja sincero com Deus nesta noite. Quantas vezes nós fazemos uma oração, e Deus olha para a oração e olha para nós e fala, não tem nada a ver a oração com Ele. Não é? A oração é uma coisa, Ele é outra. Não tem nada a ver. Não é? A oração não é para quem está ouvindo do lado, a oração é para Deus. Quantas vezes a gente faz a oração por irmão que está do lado,
Por irmão pensar que está tudo bem com a gente, pensar que a gente está em comunhão com Deus. Mas você não está em comunhão com Deus, você está triste, você está acabado, está destruído. Aleluia. Então fala com Deus, rasga o teu coração diante de Deus. Conte as mazelas para Deus. Faz, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, muda, Senhor, aleluia, a minha vida, ajuda-me a ser diferente. Senhor, se eu sou um sal insípido que estou sendo pisado pelos homens, eu quero voltar, aleluia, a ser puro, quero voltar a ter equilíbrio. Senhor, se eu sou um candeeiro apagado embaixo da mesa, Senhor, toca fogo em mim, Senhor, e me põe no alpendre, me põe no alto, me faça fazer a diferença a partir de hoje. Aleluia. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez. E eu me coloco em primeiro lugar diante do Senhor. Pai, Tua palavra, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, e nós tomamos essa palavra para nós, porque é a Tua palavra. Aleluia. Nós somos o sal nessa terra, nós somos luz neste mundo, somos sal, sim, aleluia, mas quantos são sal insípidos? Somos luz, sim, mas quantos que estão colocados debaixo da cadeira, debaixo da mesa, aleluia, estão enterrados, a luz está apagada, aleluia, a luz já não brilha mais, já não faz a diferença, mas nesta noite, Senhor, purifica-nos, aleluia, nesta noite, Senhor Jesus, dai-nos o equilíbrio, nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de voltar, de ocupar o seu espaço, aleluia, e de nos usar, aleluia, de maneira com que o Teu nome seja glorificado, de maneira com que almas sejam salvas, pessoas sejam curadas das enfermidades físicas, sejam fortalecidos no seu espírito, Senhor, que ao sairmos deste lugar, possamos chegar no nosso lar diferentes da maneira com que saímos, aleluia, que possamos começar a fazer a diferença em nós mesmos, aleluia, que nós possamos sentir a diferença do agir, da presença do Teu Espírito, da Tua palavra, nesta noite, guardada no nosso coração, que o efeito desta palavra seja em nós agora, e que possamos sentir isso, e sairmos deste lugar, levantando a nossa cabeça, aleluia, colocando diante do Senhor a nossa fraqueza, as mazelas que nos cercam, aleluia, e que o Senhor possa nos perdoar, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, perdoe as nossas fraquezas, perdoe a nossa omissão, perdoa-nos nesta noite, Senhor, somos Teus servos, somos Tuas servas, fomos chamados, aleluia, para fazer a diferença neste mundo, aleluia, e o Senhor conta conosco na terra, e a nossa família, aleluia, conta conosco, aleluia, aqui na terra, e a empresa conta conosco aqui na terra, e os vizinhos conta conosco ali, Senhor, naquela região, o Senhor tem-nos como instrumento Teu, aleluia, afina-nos nesta noite, afina as nossas cordas, aleluia, Senhor, lubrifica os nossos corações, Senhor, prepara-nos para o exercício da Tua obra, prepara-nos para sermos usados. É possível que ao sairmos deste lugar, é possível, Senhor, que no ônibus, é possível que na estrada, é possível que dentro do carro, é possível que ao chegar no nosso lar, é possível que o telefone vai tocar, e o Senhor vai precisar de nós, é possível que amanhã no trabalho, é possível que amanhã, Senhor, talvez hoje sem trabalho, mas amanhã a porta do trabalho vai abrir, e o Senhor vai precisar de nós lá, é possível que alguém vai nos chamar, Senhor, aleluia, e o Senhor vai precisar de nós, do nosso coração, da nossa boca, da nossa disposição, aleluia, para alimentar, aleluia, para equilibrar, aleluia, para conservar, para brilhar, para expandir, ou para que as trevas ao chegarmos possa, aleluia, ser afastada, o poder do nome de Jesus. Senhor, não é nós, não é a carne, não é o homem puro e simples, mas é um instrumento que se coloca à disposição do Senhor nesta noite. Usa-nos, Senhor, nesta noite, usa-nos como um farol
que brilha à noite. Usa-nos como abrigo, aleluia, sobre as águas. Usa, Senhor, como ponte. Usa-nos, Senhor Jesus, como muro. Usa-nos, Senhor, como alimento. Usa-nos da maneira que o Senhor queira usar, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos no glorioso nome de Jesus. Amém.